Oi galerinha, tudo bom? Tio Eduardo aqui, vamos dar sequência então à nossa aula de xadrez. A gente teve uma aula para montar o tabuleiro, depois teve uma aula para montar as peças, então é importante que vocês façam, né, para poder jogar, caso vocês não tenham condições de comprar um joguinho, né? Então a gente pode fazer também com material reciclável. Volta na aula anterior lá que o tio ensina como é que a gente faz, tá? Usando coisas que a gente tem em casa, caixinha de ovo, canetinha, essas coisas, tá? Bom, aqui hoje eu vou estar mostrando para vocês cada peça e falando um pouquinho sobre o movimento delas e a posição no tabuleiro, tá? Então eu estou aqui com o tabuleiro que eu fiz aquele outro dia com vocês. Ele tem 64 casas, são alternadas entre casas brancas e pretas, né? E importante lembrar a posição do tabuleiro, ó, essa diagonal preta aqui, a casinha pretinha tem que ficar do lado da minha mão esquerda, tá? E vai ser a mesma coisa com o meu adversário. A mãozinha esquerda dele vai estar desse lado aqui, porque ele vai estar de frente para mim, né? Então do lado direito, que é a minha mão direita, né? Casinha branca. Para vocês que estão olhando aí para parecer o contrário, mas é assim mesmo, tá? Pro lado de vocês direito é esse aqui, né? Vocês estão jogando contra mim, faz de conta. E do lado esquerdo a casinha preta. Bom, então vamos falar um pouquinho de cada peça, tá? E eu vou mostrando também aqui as pecinhas que a gente fez para vocês não se confundirem. Bom, então é o seguinte, cada time tem 16 peças, são 8 peões na fileira da frente, na segunda fileira, e na fileira de trás são as chamadas de peças fortes, né? Que é a torre, o cavalo, o bispo, o rei e rainha. Então vamos lá, ó. Eu vou começar pela torre, tá bom? Então tá aqui a torre. Ela parece um castelinho. Quando a gente fez lá, ó, com a caixinha de ovo, a gente fez aquela torrezinha do castelinho, não é isso? Então essa é a torre. Eu vou colocar aqui a torre na posição, tá? Então a torre fica no cantinho, ó. Cada time tem duas torres. Então aqui o time preto vai colocar uma torre de cada lado. E o time branco eu vou colocar as pecinhas que a gente fez. Então eu vou colocar aqui, ó, uma torrezinha de cada lado. Certo? Do lado da torre vem o cavalinho. Então tá aqui, ó. 2 cavalos também em cada time, ó. O cavalo vai do lado da torre. Vou deixar aqui a que a gente fez. Então vou colocar aqui, ó, o cavalinho. Beleza? Então torre e cavalo. Do lado do cavalo vem o bispo. Ó, o bispo, ele tem como se fosse uma boquinha e em cima da cabeça tem uma bolinha. Se vocês forem jogar no aplicativo de celular, de computador, às vezes ele pode estar com uma cruzinha desenhada aqui embaixo também, tá? É o bispo, que representa a religião, né? No caso aqui era a religião católica. Então, um bispo do lado de cada cavalo, certo? Então vai ficar torre, cavalo, bispo. Aí eu vou colocar aqui o que a gente fez, né? Do ladinho dos bispos, certo? Que a gente construiu na outra aula. Bom, aí aqui no meio vem as peças mais importantes, que são o rei e a rainha. A rainha é a peça mais poderosa do jogo, e o rei é a peça que, se ela for atacada e não tiver como se defender, acontece o checkmate, ou seja, o fim do jogo. Diferente da dama, aqui a gente pode ganhar o jogo sem capturar a peça. Se eu der o checkmate no rei adversário, eu ganho o jogo. Então é o seguinte, ó, tá aqui o rei e a rainha. O rei, ele tem uma cruzinha aqui em cima da cabeça, tá? Como se fosse a coroa, beleza? E a gente fez aqui, né? Na pecinha. E depois a rainha. Ela tem uma coroa um pouco diferentinha, às vezes tem uma bolinha aqui em cima também. A gente fez assim, eu fiz assim meio engraçado, né? Mas dá pra ver que ela é uma peça que diferencia aqui, né? Então, a rainha. E a posição, que é uma confusão muito grande. Então, olha só. A rainha, ela vai ficar na cor da casa, que é a mesma cor da peça. Então, olha só, vai sobrar aqui no meio, né? Uma casa branca e uma escura. A rainha preta vai vir na casa escura. E do mesmo modo, a rainha branca vai vir na casa clara. Certo? Então vai ficar a rainha de frente para a rainha, ó. E do lado vai ficar o rei. Então o rei preto vai ficar na casa clara. E o rei branco vai ficar na casa escura. Tá bom? Então a rainha vai ficar na casa da mesma cor da peça, beleza? E na frente vem os peões, que são as peças fracas. Então eu vou colocar aqui os 2 peões, ó. Os peõezinhos. É importante cuidar essa hora de montar, né? Porque se colocar uma peça no lugar errado já não dá certo. Então, e os peões que a gente fez com a caixinha de ovo, né? E aí coloquei aqui então. E aí tá montada, as peças estão montadas pra gente poder jogar.
Bom, então agora vamos para o movimento das peças, né? Eu tirei aqui as peças pretas para ficar mais fácil de movimentar no tabuleiro. Quando começa o jogo, as peças que vão dar início são as peças brancas, que nem no jogo de damas, né? Aí a gente sorteia quem vai ser branco e quem vai ser preto. Bom, quando começa o jogo, eu posso movimentar apenas os peões ou os cavalos, porque as outras peças estão trancadas. O cavalo não está trancado porque ele pode pular por cima das outras peças, tá bom? Então, assim, peão. Quando ele ainda está nessa linha e a peça ainda não se movimentou, ela vai poder escolher se quer andar uma ou duas. Claro, galera, que sempre vai ser alternado, né? Eu mexo uma peça e meu colega mexe outra, meu adversário. Aqui eu vou mexer várias, porque eu estou só mostrando o movimento. Então, peão vai poder andar uma casa ou duas casas na vertical. A vertical é a linha reta, tá bom? Então, o peão vai poder andar uma ou duas. Depois que ele saiu dessa linha aqui, como essas duas que já saíram, ele vai poder andar sempre só uma na vertical. Então essa peça aqui poderia andar uma e essa aqui também poderia andar uma. Se por um acaso eu tiver uma peça adversária na frente, ela está trancada. Porém, o peão anda de um jeito e captura de outro. Então se tivesse uma peça aqui, ó, no que a gente chama de diagonal, o peão vai poder se movimentar, ele vai capturar. Como é que ele captura? Não é que nem a dama que passa por cima. Esquece essa história de passar por cima para capturar. No xadrez, a gente vai, ó, colocar a peça no lugar que está a outra, ó. E aí essa aqui saiu do jogo. Então, captura na diagonal, anda na vertical. Importante, ela não anda para trás, tá bom? O peão é a única peça que não tem movimento voltando. Ele vai andar sempre para frente, certo? E o peãozinho tem um poder também especial. Se eu conseguir chegar com o meu peão lá no final, lembra, né, andando de uma em uma, cheguei lá no final, ele vai poder se transformar numa peça que já saiu do jogo. Então, por exemplo, durante a partida minha rainha foi capturada. Aí eu consegui chegar com o meu peão lá. Aí eu vou poder pegar essa rainha, colocar aqui no lugar do peão e o peão sai do jogo, como se transformasse. Se eu tiver com a minha rainha ainda, mas foi capturado, sei lá, um cavalo ou uma torre, cheguei lá. Aí eu vou poder escolher se eu quero a torre ou o cavalo, tá? Não vira só dama, tá? Ou rainha. Então vou pegar aqui no caso a torre, que eu acho ser melhor do que o cavalo, tá bom? Bom, então esse é o peão. Opa, vamos agora para o cavalo. O cavalo pula, o tio estava falando, né? Então quando começa o jogo ele pode pular, ó. Só que ele vai pular no formato da letra L. Então pode ser uma L assim, uma L assim, 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 assim. Pode ser L de vários lados, tá? Eu vou colocar... Bom, primeiro eu vou mostrar daqui. Então, saindo daqui, ele vai poder andar uma, duas, e aí o pé do L vai ser para cá ou para cá. Ó. Poderia ser aqui ou poderia ser aqui. E aí quem ele passou por cima, ele não captura, tá? Ele vai capturar só quem estiver na casa onde ele vai ficar. Se ele estiver no meio do tabuleiro, ele poderia andar uma, duas, e aí fazer o pé do L para cá ou para cá. Ele poderia vir aqui ou aqui, tá? Pro lado, a mesma coisa, ó. Poderia andar uma, duas, e o pé do L para cá ou para cá. Então, poderia vir aqui ou aqui. Mesma coisa voltando. Vai andar uma, duas, o pé do L para cá ou para cá. Poderia parar aqui ou aqui. E, por último, pro lado de cá, né? Uma, duas, pezinho do L para cá ou pezinho do L para cá. Como é que ele captura? Vou botar assim, tá? Para demonstrar. Faz de conta que as peças estão assim. Então, ele vai formar um L aqui. Vai andar uma, duas. E vai capturar só essa que está no final, tá? Essas duas que ele passou por cima continuam no jogo. Cuidado, beleza? Bom, eu vou abrir aqui para ficar mais fácil. Eu vou tirar os peões da frente agora, tá? Para poder mostrar o movimento das outras peças. Bom, aí do lado do cavalo vem quem? Os bispos. O bispo anda na diagonal. E cuidado, tem um bispo que vai andar sempre na casa branca, que está aqui, né? E um que vai andar na casa escura. Então, diagonal, não tem como trocar de cor de casa. É a única peça que não muda de cor de casa, tá bom? Todas as outras vão poder trocar de cor de casa. Não é que nem a dama. Lembra na dama que andava só nas casas escuras? Aqui não. Aqui as peças trocam a cor de casa que elas estão. Menos o bispo. Então, diagonal. Pode andar várias casas, ó. Certo? Indo ou voltando. Se eu quiser andar uma casa, pode andar uma casa. Se tiver uma pecinha aqui minha na frente, posso passar por cima? Não. Lembra que só quem passa por cima é só o cavalo. Aqui, se ela tivesse, por exemplo, nessa posição, ela poderia parar aqui ou aqui. Ou ainda vir para cá, né? Vir para cá. E ela pode ir
e pode voltar. E ela captura para frente, indo na diagonal para frente ou indo na diagonal para trás. Então, por exemplo, tá esse bispo aqui. Tem um peão, um peão aqui e um aqui. Eu poderia escolher se eu quero vir e capturar essa, ou se eu quero vir para cá e capturar essa. Certo? Bispo, então, tá, galera? Então esse aqui é o da casa branca e esse aqui é o da casa escura, ó. Ele vai andar sempre pelas casas escuras, mas ele não faz curva, tá bom? Se eu tô aqui e quero vir para cá, ó, vou precisar de duas jogadas. Vou ter que jogar aqui, aí espero o colega jogar e depois eu venho para cá, tá? Não pode ir direto, tá bom? Bispo. Ah, faltou a torre aqui no ladinho, né? A torre, ela anda várias casas também, indo e voltando para a esquerda ou para a direita. Ela anda como se fosse sinal de mais, tá? Como se fosse a cruz. Então, por exemplo, vou botar ela aqui no meio, tá? Então, daqui, ela poderia vir para essas casas que estão na linha, tá bom? Que é na horizontal. Ou poderia andar várias casas na vertical, que é para cima e para baixo, né? Captura. Mesma coisa do bispo, ó. Vamos fazer de conta que tem essas peças aqui. Eu viria andando, colocaria minha peça onde está o peão e o peão sai. Do mesmo jeito. Lá na outra ponta. Pode vir e capturar. E também indo e voltando aqui, né? Na questão da vertical. Então poderia andar assim ou andar assim. Certo? Lembrando que se tiver uma peça minha aqui, ó, eu não posso passar por cima. Poderia vir até aqui só, tá? E não captura a peça do mesmo time, né? Então tem que cuidar dessa questão das cores. E por último, o rei e a rainha. Bom, o rei, ele pode andar uma casa por vez em todos os lados, tá? Então se o rei estivesse aqui, ele poderia andar para qualquer uma dessas casas aqui. Seja na diagonal para frente ou diagonal para trás, seja na vertical para frente ou para trás, seja na horizontal para a esquerda ou para a direita, tá? Uma casa só. E por último, a rainha. A rainha é a mais poderosa porque ela pode andar para todos esses lados que nem o rei, só que ela pode andar mais de uma casa. Então, se ela estiver nessa posição aqui, ó, ela pode vir para qualquer uma dessas casas aqui na horizontal, qualquer uma dessas casas aqui na vertical, ou ainda as casas da diagonal, ó. A rainha é como se misturasse o movimento da torre e do bispo. Ela anda que nem o bispo e que nem a torre. Várias casas, tá? Por isso que ela é a peça mais forte. Beleza? Galera, eu sei que é muita informação, que é normal a gente se confundir, não vai conseguir aprender só escutando o tio uma vez, só vendo uma vez. Então, você pode colocar esse vídeo várias vezes. E eu vou deixar uma dica, tá? Eu vou deixar um aplicativo aqui para jogar xadrez no celular. Eu vou mostrar como é que baixa. E aí vocês podem baixar ele e tentar jogar no aplicativo também. Porque no aplicativo, se eu quiser movimentar o bispo, por exemplo, na vertical, eu não vou conseguir. Porque o aplicativo ele só vai aceitar movimentos que são legais, que estão na regra. Então ele vai aceitar só o movimento na diagonal. Certo? Então, se possível, baixe esse aplicativo e vamos jogar. Qualquer coisa me chama, que eu ajudo. Certo? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau! Então, ó, eu clico naquele aplicativo ali, ó, Play Store, que é pra gente poder achar. E vou pesquisar lá em cima. Escrevo xadrez. Aí escrevo, boto para pesquisar, vão aparecer vários aplicativos. Eu gosto desse aqui, ó, Lichess, do cavalinho branco, ó. Aí como eu já tenho aqui instalado, eu só vou apertar jogar, se não aperta instalar, né? Aí eu vou apertar ali, ó, jogar contra o computador. Aí eu vou acertar primeiro o nível. Coloca lá no nível 1, tá? Que é mais fácil. E aqui no tempo, ó, coloca em tempo ilimitado, tá bom? Bota tempo ilimitado, que é melhor. E aperto jogar contra o computador. Ah, você pode também escolher as cores, né? Eu gosto de jogar com a preta, então coloquei lá a peça preta. Eu vou ser o segundo a jogar, né? Então o computador já começou, ó. E aí a gente vai mexendo as peças e vai vendo como é que pode, como é que não pode, tá bom? Qualquer coisa vocês me chamam. Um abração e até mais.